Chegamos então à nossa última questão desse exame 2011.3, na reaplicação, não é? Foi uma outra prova que foi aplicada aí. Enfim, chegamos à nossa última questão de direito tributário, que vai exigir o conhecimento sobre a administração tributária, previsto lá no título 4, lá no capítulo 1º, que vai falar sobre fiscalização. Vamos ver o que aqui nos diz o enunciado da questão. Diz assim: em cumprimento de diligência, na sede da gráfica Impressões Beta, empresa beneficiária de imunidade quanto aos impostos incidentes sobre sua atividade de impressão de periódicos, fiscais da Fazenda Estadual apreenderam notas e livros fiscais, sem terem apresentado o mandado judicial com a previsão da medida. Com base no cenário acima, assinale a alternativa correta no que tange a conduta dos agentes do fisco. Ora, o que ele estava querendo falar aqui era que temos a ideia sobre a possibilidade de se ingressar dentro do estabelecimento de um contribuinte sem uma prévia autorização. Ora, segundo o artigo 195 do CTN, diz assim: para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação qualquer disposição legal excludente ou limitativa do direito de examinar mercadoria, livro, arquivo, documento, papel e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-lo. Ora, baseando-se na literalidade do artigo 195, nós temos então que a alternativa A estaria correta, quando diz assim, ó: a ação não apresenta qualquer ilegalidade, conformando ato regular de fiscalização, um poder-dever da administração. Verdade, pela mera literalidade do artigo 195 do CTN, estaria certo, não precisaria do mandado judicial. Por outro lado, em alguns casos, o STF já equiparou esse domicílio tributário ao domicílio civil. Domicílio civil, principalmente em relação a escritórios de contabilidade, de profissionais regulamentadas, de profissões regulamentadas. E, nesse caso, seria sim necessário a utilização do mandado judicial, pois isso é a determinação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que a casa é asilo inviolável, dela só podendo entrar, salvo ordem expressa do próprio proprietário, através de mandado judicial ou para prestar socorro, aqueles casos específicos lá do direito constitucional. Então, a alternativa dessa questão foi dada como letra A. A letra B diz assim: a ação é ilegal, pois a legislação que rege a fiscalização tributária não se aplica àqueles que gozam de imunidade tributária. Ora, pouco importa, gente. Claro, mesmo que a gente está com imunidade tributária, ele mantém obrigações acessórias, que tem que ser fiscalizada. O próprio artigo 194 também do CTN diz no parágrafo único que essa legislação, se refere a esse artigo, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter geral. Então, também, olha, o artigo 194, parágrafo único do CTN, que determina que é sim necessário respeitarem essas previsões. O C vai dizer: a ação não apresenta, a ação é ilegal, pois para o cumprimento da diligência era imprescindível a apresentação do mandado judicial. Já vimos que não, Em alguns casos, até que o STF dizia que seria assim necessário. A ação não apresenta qualquer ilegalidade, já que a função da fiscalização é ilimitada, tendo em vista a supremacia do interesse público. Claro, gente, que dentro desse contexto, nós também não deveríamos, deveríamos analisar com cautela. Trata-se de uma prova de primeira fase da UAB, uma prova objetiva. Então, claro que ele queria mesmo era a literalidade do artigo 94, 194 e do artigo 195 do CTN. Porque aí nós teríamos um choque de valores. Supremacia do interesse público em querer fiscalizar e investigar, sim, mas nós também teríamos um princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Então vejam que teríamos um choque de valores que, claro, para uma segunda fase da UAB, temos como transcrever, discorrer, trazer entendimentos novos que venham a impedir essa atividade, por vezes, desmedida do fisco. Bom, encerrando essa questãozinha, nós também encerramos aí os exames de 2011, restando apenas agora o estudo sobre as questões que envolvem o exame de 2012. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e até a próxima.